Oi, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de fruta e hortaliça. Hoje esse vídeo vai tratar sobre um ponto que vários agricultores vêm passando por mim ao longo desses 2, 3 últimos meses, que é o quê? O encarecimento dos defensivos químicos. Todos aqui que me acompanham sabem muito bem que eu tenho um conhecimento nos insumos que podem ser utilizados no convencional e na produção orgânica. Mas nesse momento atual, a gente tem que tratar sobre esse assunto sim. Por isso que eu achei bem interessante as dúvidas que eu venho encontrando no campo. Então, você que está aqui me assistindo pela primeira vez ou quem sempre está acompanhando, fica até o final para que eu possa poder dar dicas de produtos e insumos alternativos que possam ajudar na redução do custo de produção, não somente nesse momento que tudo está caro, mas sim em todos os momentos, que no caso que é a produção com redução de custo e consequentemente vocês vão ter um maior lucro, que essa é a intenção quando nós trabalhamos no campo, tá? Então fica ligadinho até o final do vídeo para vocês poderem escutar e ouvir essas dicas que eu vou passar a vocês, tá bom? Bom, um ponto bem interessante que no caso é algumas pragas que nós temos. Tem muitas receitas caseiras ou não que funcionam muito bem na roça, tá? E até mesmo aqueles que têm dúvida, o horticultor profissional utiliza também com muito sucesso. E a fruticultura também não é diferente, tá? Tanto é que, por exemplo, a calda bordaleza, que é feita com dois ingredientes, que no caso é o cal virgem e o sulfato de cobre, é muito utilizado na produção de manga e laranjas, no caso, frutas cítricas no geral. Olha só que interessante. E não é somente o orgânico que acaba usando. Um dos pontos que acaba sendo utilizado também é no cultivo convencional, visando redução de custos com um produto de eficiência. Não sei se vocês sabem, a calda bordaleza é uma parente próxima da calda viçosa, muito utilizado há décadas, não é de hoje. Então, as pessoas hoje em dia já conhecem esse produto, já ouviu falar ou em algum momento já chegou a utilizar ele no campo. E eu acho isso muito interessante. Então, por exemplo, para uma calda de 100 litros, você vai utilizar 1 kg do sulfato de cobre e 1 kg de cal virgem. E você faz uma calda de 100 litros de água, ou no caso de volume. Então, se vocês colocarem na ponta do lápis, vamos chutar de uma forma bem grosseira mesmo, um valor do sulfato de cobre. Vamos chutar que dá R$ 50 o quilo. O cal virgem, que é esse cal que nós utilizamos na construção, é muito mais barato. Vamos também chutar um valor alto, R$ 1 o quilo. Então, com R$ 51, você faz 100 litros de calda. Dependendo do tamanho do seu pomar, é o suficiente. E para hortaliças, que é cultivado por agricultores familiares, mais do que suficiente, sobra. Então, no caso, muitas vezes, eu já recomendo em cima do número de bomba. Por exemplo, a bomba costal, que na média tem um volume de 20 litros, você vai usar o quê? 200 gramas de sulfato de cobre e 200 gramas de cal virgem. Então, assim, se você colocar na ponta do lápis, acaba compensando, porque você compra um saco de 20 kg de cal virgem, que é o volume, é o peso comercializado, você tem então muitos e muitos possibilidade de pulverização. E além do que, na parte nutricional, o cal virgem também fornece cálcio.
Então também acaba sendo uma grande opção. Então, dessa forma vocês já conseguem ter uma possibilidade de utilizar a calda bordaleza, que acaba sendo um fungicida de grande eficiência, porque o cobre ajuda a isso. Então você consegue ter a proteção. Por exemplo, na fruticultura eu já recomendo pulverização de 15 a 30 dias de intervalo. Então, naquele primeiro momento onde existe a possibilidade de uma infestação de doença ali, você vai pulveriza a cada 15 dias. Ou se não, de forma preventiva, de uma vez por mês, dependendo também do clima, intensidade de chuva e etc. Então, esses produtos para doença fúngica é importante. A calda viçosa já aumenta o número de ingredientes. Aí teria o sulfato de cobre, cal virgem, sulfato de magnésio, sulfato de zinco e ácido bórico. Nossa, Érica, mas esses nutrientes aí também utilizados em fertirrigação ou também em hidroponia, não é? Sim, são também utilizados. Tirando o cobre e o cal, ele é muito utilizado na hidroponia e na fertirrigação para alimentar as plantas, né? Para nutrir as plantas. Mas também, quando você aplica ela via foliar, ou seja, pulveriza ela na copa da planta, você acaba também tendo um adubo foliar. Então você tem ali nas suas mãos 2 em 1, 2 produtos que podem estar fazendo o efeito. No caso é a calda viçosa fungicida e a calda viçosa adubo foliar. Então você tem 2 produtos num só, né? Já a calda bordaleza só tem o efeito fungicida, né? Então muitas vezes é difícil encontrar na região na qual vocês estão o sulfato de magnésio, o sulfato de zinco. O ácido bórico ainda existe uma possibilidade de encontrar mais fácil, mas em compensação você consegue também ter uma proteção na sua planta e além disso oferecer uma pequena dosagem de adubo foliar. Dessa forma vocês conseguem proteger e nutrir. Isso são pontos na qual nós trabalhamos na parte de doença. Outra coisa que vocês têm que pensar é que doença, no caso fungo e bactérias, precisa de certas condições para você conseguir fazer com ela se multiplicar rápido. Que é o que? Principalmente umidade. Como que essas doenças vai encontrar um ambiente ótimo para multiplicar? Com umidade alta, ele consegue fazer isso. Por isso que é muito importante trabalhar com a densidade ou, no caso, espaçamento certo na roça. Vocês não podem plantar muito juntinho. Ah, mas Érica, se eu aumentar o espaçamento, eu vou ter um rendimento menor porque eu vou usar mais área. Pode até ser, concordo, realmente. Por isso que tem que ser equilibrado. Não pode ser muito espaçado, mas não pode ser muito adensado. Então tem que ter ali uma média. E isso vai depender de região para região. Por exemplo, em lugares muito quentes, em época de chuva, o ideal é aumentar um pouco mais o espaçamento nessa condição, porque a chuva aumenta a umidade do ar, o calor ele acelera a multiplicação desse tipo de doença e faz com que mais e mais plantas acabam apresentando os sintomas da doença. Então é importante a gente respeitar o espaçamento. Então isso a gente já consegue controlar doenças a partir desse ponto. Olha que interessante, né? Outra coisa que ajuda também a controlar a doença, fora essas 2 caldas que eu falei a vocês, é uma receita muito simples, que qualquer um aí em casa tem. Para cada litro de água, você vai utilizar 1 colher de sopa de óleo de cozinha, 1 colher de sopa de detergente neutro,
e 1 colher de sopa de vinagre. Outra coisa que faz com que os fungos e as bactérias não consigam se multiplicar do jeito que deveria é um meio ácido. Então, se eu coloco o vinagre na folha, seja ela em cima ou embaixo, você concorda comigo que vai ficar um pouco mais ácido? Então, esse tipo de ambiente dificulta a multiplicação, a reprodução de fungos e bactérias, principalmente fungos, tá? Lembra-se, principalmente fungos, tá? Então, se vocês não conseguem encontrar aí na região que vocês estão o sulfato de cobre, uma das opções para você conseguir amenizar o ataque de fungo é usar essa misturinha, tá? O detergente, ele vai ajudar a espalhar essa mistura na folha. E o óleo, ele ajuda a grudar. Então, são 2 ingredientes que vai ajudar a esse ponto. E o vinagre, ele vai fazer com que fique ácido, fica mais azedinho, né? A superfície e a parte de baixo da folha. Então, você sempre tem que pulverizar em cima e por baixo. Em cima e por baixo. Não adianta ir com pulverizador só na parte superior, ou seja, de cima da planta. Tem que estar pulverizando a parte de baixo também da planta. Então, isso são alguns pontos importantíssimos para a gente poder fazer o controle de fungo e bactéria dentro do campo. Outro ponto muito interessante também, principalmente para a bactéria, é evitar molhar as folhas. Isso faz com que diminua a umidade e ela não consegue ter lugar para poder se multiplicar, no caso, se reproduzir, tá? Então, controlar a umidade com a área mais espaçada, evitar molhar muito a parte das folhas é um ponto bem interessante no caso de bactérias, porque a bactéria ela não consegue se multiplicar se não tiver umidade. Então, esse é um ponto bem interessante que vocês não podem esquecer. Então, umidade seria o uso de irrigação por aspersão. Então, se você sabe que naquele local onde você está trabalhando tem a possibilidade de ter doenças bacterianas, então tenta ter outra forma de irrigar, tá bom? Ou usar microaspersor na fruticultura, que é uma opção boa, que eu sempre falo a vocês, ou fita de gotejo, tá bom? E um outro ponto que nós podemos engatar aí nessa conversa, aproveitando a mistura de óleo, detergente e vinagre, 1 colher de sopa de cada um por litro de água, vocês podem estar utilizando esse mesmo produto que eu acabei de falar para combater pulgão e cochonilha e funcionou muito bem para mosca negra, que é aquela fumagina que é produzida em cima da folha das plantas cítricas, laranja, limão, poncanha, etc. Ela sempre fica preta, né? Então você olha o pé, tá sempre com aquelas folhas pretas. E essa camada preta, ela não vai interferir na saúde da folha. O único problema é que ela vai formar uma barreira e que não deixa a luz do sol chegar até a folha. E um dos pontos que ela vai afetar é no que? A fotossíntese, tá? Então isso é um problema. A planta obrigatoriamente ela precisa dos raios solares para poder então conseguir se desenvolver. Sem isso, ela não vai bem. Mas isso é o que a gente vê por cima. Se você olhar na parte de baixo da folha, você vai ver vários pontinhos pretos. Aqueles pontinhos pretos são as moscas negras. Essas moscas negras, elas, quando ela acaba de pousar na folha, se você mexer nela, elas voam.
Aquelas moscas, esses pontinhos que você encontrar embaixo da folha, se você mexer nela não voar, significa que ela já instalou o seu aparelho sugador, ou seja, ele já se fixou na folha para poder sugar a seiva, ou seja, a parte nutritiva que a planta tem para poder se manter. Então, e esse produto nutritivo, ele é açucarado. Então, aí esse açúcar vai cair debaixo da folha para outra, que é em cima, e aí esse fungo preto, negro, ele vai se multiplicar porque ele vai se alimentar dele, formando essa capa escura em cima da folha. Então, isso é um ponto bem interessante. Por quê? Porque dessa forma, justamente dessa forma, você consegue então combater pulverizando na parte de cima. Lembra-se que é um fungo, né? E o vinagre, ele vai aumentar a acidez dessa parte de cima da folha, impedindo que esse fungo se multiplique. E quando você joga por baixo, você vai atingir a mosca negra. E o detergente e o óleo, ele tem a função de aderir e espalhar, só que um ponto bem legal é que, no caso do detergente, ele é um ótimo inseticida. E o óleo, ele também. Então, quando você vai pulverizar na mosca negra, ele vai secar até a morte. Mesma coisa acontece com o pulgão, que também ele é um sugador. Ele suga toda a seiva da planta para se alimentar. E o pulgão, ele sempre está nos brotinhos, que é as folhas mais molinhas da planta. Então, fica muito fácil você ver. Pulgão, ele aparece nessa região e ou no broto ou se não embaixo da folha. Ele não fica muito à mostra por causa do sol. Então, o pulgão, eu vejo muito pulgão nos brotinhos da mandioca, no quiabo, nas frutas cítricas que a gente acabou de falar, em vários lugares, em plantas ornamentais, em hortaliças, dá muito, principalmente as folhosas como couve, é um tormento para couve. E essa mistura, se vocês aplicarem, por exemplo, vamos supor, Érica, minha horta está infestada de pulgão, o que eu faço? É só você aplicar 2 vezes seguida ou 3 dias seguidas. 2 vezes ou 3. Aí o que acontece? Se você pegar e aplicar todos os dias, sempre no final da tarde. Vocês sempre vão aplicar no final da tarde. Quando vocês aplicarem esses produtos no final da tarde, 3 dias ou se não 2 dias seguidos, vocês conseguem controlar melhor o pulgão. E ele fica seco e preto também. Então, dessa forma, você consegue fazer com que haja um controle bem atingindo o alvo. Todo o óleo, detergente e vinagre, ele tem que atingir o alvo para poder ter a sua eficiência de controle, ou seja, conseguir matar o inseto. Se você não atingir o alvo, ele não vai conseguir controlar, tá? Então, isso é um ponto importante. Então, por isso que eu sempre falo para vocês fazerem a pulverização de 2 ou 3 dias, porque daí você sempre vai pulverizar nesses 2, 3 dias, no final da tarde, e aí aquele inseto que não conseguiu receber essa mistura, ele vai morrer. Então você vai garantir com que mais insetos seja atingido pela mistura de óleo, detergente e vinagre. Por isso que nas primeiras aplicações, a cada 2 ou 3 dias, vocês têm que aplicar em sequência. Depois que você observou que atingiu o nível de controle, ou seja, você conseguiu eliminar esses insetos, aí você pode fazer somente uma aplicação de manutenção, né? Só para você garantir que não venha. Porque muitas vezes o inseto é muito fácil você
conseguir ver a sua presença. A doença já não tem como, então você tem que fazer preventivamente. No inseto, se você não tem aquele tempo que eu sempre falo de falar bom dia ou boa tarde para as plantinhas, cada pezinho na sua roça, então você tem que fazer uma pulverização entre 7 a 10 dias para você prevenir com que não tenha um aumento de inseto na sua roça. Mas se você pode andar dia sim, dia não, no máximo, dia sim, dia não, dentro de uma horta, ou pelo menos uma vez por semana no seu pomar, aí você consegue ver se existe ou não ataque de praga, porque a praga é visual. Já a doença, quando você já vê os sintomas, significa que ela está lá há muito tempo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. O monitoramento continua sendo importante. As caudas ajudam, né? Esses produtos caseiros e alternativos ajudam, mas também se vocês não souber usar, não vai ajudar. Outra coisa que é usado para praga e que acaba ajudando bastante e muitos agricultores gostam dele é cauda de mamona. Existe 2 tipos de cauda. Nesse momento eu vou falar de o primeiro tipo de cauda é você pegar folhas grandes, mais grandes, porque a mamona chega a conseguir folha grande. No caso, 4 folhas. Você vai recolher folhas grandes, sem o talo, só a folha, e 1 litro de água. E vai pegar num recipiente, num pote, numa vasilha que você tiver aí, coloca as 4 folhas ali dentro. Se você não tiver as folhas grandes, pode ser 6 de tamanho médio. Põe ali, coloca 1 litro de água e começa a socar. Soca, vai amassando, vai amassando. Vai sair um caldo verde, bonito até de ver. Esse caldo verde você deixa curtir, cobre e você deixa curtir. Na hora de passar em torno de 3 dias, no mínimo, que é o tempo de curtir, você vai pegar, coar num pano esse mesmo litro. Se você utilizar ele puro, você consegue repelir formiga, mas o melhor mesmo é repelir inseto voador. Então acaba funcionando muito bem. E ainda eu acrescento na hora de pulverizar um pouquinho de óleo detergente vinagre para poder, de novo, espalhar com o detergente e grudar com o óleo. Aí você deixa a cauda em cima da folha, claro que pulveriza em cima e embaixo, sempre. Então vai com o pulverizador por baixo e aí o pulverizador por cima também. Não adianta só a parte de cima, tá bom? Então tem que fazer nos 2 lados da folha. E essa mamona socada com 1 litro de água, você pode fazer mais. No pulverizador de 20 litros, tem gente que usa 1 litro ou meio litro de calda de mamona amassada para pulverizar via costal. Então, de 1 litro por aí, né? Mais ou menos. Tem gente que começa a fazer teste, pulveriza meio litro, aí vê como ficou, aí vem pulveriza 1 litro. E aí muitas vezes tem gente que já põe 1,5 litro. Então vai de acordo também com a quantidade de inseto, de praga. Quanto mais praga, você pode aumentar um pouco mais. E vai sempre olhando como que tá o controle. Tá conseguindo controlar, tá ficando legal, aí mantém, tá bom? Mantém e continua isso. Lembre-se, faz um intervalo frequente, 1 vez por semana, a 15 dias ou 1 mês. Vai depender de como que tá o comportamento, como que tá a quantidade de praga na roça. Outra cauda que eu falei que são 2 caudas, né, de mamona. A cauda de mamona
que eu acho também bem interessante é aquela que você vai ferver. Só que nesse caso vai um pouco mais de mamona. Sabe que é a parte do broto, que daí você tem folhas e o fruto, que é como se fosse um cacho, o fruto espinhudinho da mamona, forma um cachinho. Você vai pegar esse broto que tem talo, folha e fruto na parte de cima da mamona. É 1 quilo de tudo isso, talo, folha e fruto de mamona, para ser fervido, ou seja, você levantou a fervura, começou a ferver, você conta 10 minutos em 10 litros de água. 1 quilo de mamona em 10 litros de água. Levantou a fervura, conta 10 minutinhos. Quando terminou de passar, quando passar os 10 minutinhos, você desliga do fogo ou tira do fogão de lenha. Aquela água que evaporou, desce um pouquinho a calda. Aí você completa o que evaporou para continuar nos 10 litros. É simples. Colocou a mamona, colocou a água, você vai ver mais ou menos onde está o nível de água para você poder aumentar quando terminar a fervura. Se abaixou um tanto assim, então vai lá, coloca mais água até subir e manter 10 litros. Feito isso, esperando ele esfriar bonitinho, você deixa num lugar fresco e escuro, cobre aonde você ferveu ou coloca numa lata, num tambor, aonde vocês estiverem aí, tá? Põe no lugar fresco e escuro e deixa no mínimo 3 dias lá curtindo. E passou esses 3 dias, você só vai coar quando for usar e a quantidade que for usar, tá bom? Na bomba de 20 litros, você vai usar 1 litro. Então, é 1 litro da calda coada e 19 litros de água para completar o volume. Então, se você usar uma bomba de 10 litros, você vai pegar meio litro da calda coada e completar o volume para 10 litros, tá bom? Então, que seria 9,5 litros, só para poder vocês entenderem melhor. E o que sobrar, vocês vão guardar nesse mesmo lugar escuro e mais fresco que vocês conseguirem, cobrindo ele, porque ele vai continuar a fermentar sem coar, ou seja, tudo aquilo que vocês colocaram ali de mamona continua nessa calda, porque ele vai fermentar. Quanto mais curtido, melhor. Se vocês usam, por exemplo, essa calda de 10 litros, bem pouquinho, aí você vai ter que começar a diluir um pouco mais ou menos. Então, assim, o produtor ou a produtora vai ver o que é melhor. Fala, eu acho que tá muito forte, vou colocar mais água, não tem problema. Porque a ação da calda de mamona, tanto ela batida e deixa curtir, ou essa fervida que deixa curtir também, ela tem efeito inseticida e repelente. Então ela não deixa o inseto chegar na planta, principalmente o adulto. Então ele tem um poder de repelir quando o inseto é adulto. Para insetos mais novinhos, que a gente chama de os insetos mais jovens, né? Ele pode ter sim um efeito de inseticida, porque daí ele pode levar à morte a esse inseto, tá? Tem pessoas que eu recomendo o uso de um pedaço do fumo de corda para ser adicionado na fervura, para ter 2 agentes muito bons para trabalhar ao nosso favor. Então daí você vai ferver mamona e o fumo, certo, gente? Então isso é um ponto bem interessante, porque daí você aumenta mais ainda a eficiência desse produto, porque quando você pode estar enriquecendo essa calda com
plantas que ajudam muito o serviço do inseticida ou do repelente lá na planta, tá bom? Lembrando, todos esses produtos que eu falei a vocês tem que ser aplicado sempre no final da tarde, para não queimar as folhas ou danificar alguma parte da sua planta. Então a gente sempre espera o sol ficar o mais baixo possível, sem perder a claridade que possa ajudar o trabalho. Então o sol mais baixo possível, na qual você consegue enxergar a sua roça, para poder ainda ter um tiquinho de claridade e fazer o serviço. Então vocês vão pegar e usar sempre no final da tarde, porque qualquer coisa que venha a ter algum problema de queimar, não tem sol batendo em cima da cultura ali. Então daí você não corre o risco de perder as plantas. Independentemente, pode ser produto caseiro, alternativo ou defensivo químico. É melhor aplicar no final da tarde. Sem dizer que de noite, nesse horário no final da tarde, a planta, ela tem um narizinho que a gente não vê, onde entra ar e ainda ela joga, ela respira, entra oxigênio e sai o CO2 e vapor d'água. Então, esse tipo de mecanismo, esse órgão que a gente não enxerga, ela fica mais embaixo da folha. Por isso que eu sempre falo, além de você atingir a doença e a praga embaixo da folha, você jogando pulverizando embaixo também, dependendo de como for, ele vai absorver um pouquinho. Não faz mal essas caudas que eu falei, tá? Pelo contrário, já tem pesquisa que comprovam isso. Então a planta não vai ficar ruim, vai ficar sem produção por causa de aplicação dessas caudas. Então, por esse motivo, além de vocês encontrar o inseto debaixo da folha que fica escondido, então você pulveriza em cima e embaixo, na planta toda e no solo. Principalmente a cauda de mamona, no solo e na planta toda, tá bom? Então isso é interessante. Já a cauda viçosa e a cauda bordaleza pode ser na planta e no chão também. Então faz uma pulverização ali bem fininha. As caudas de mamona, né, o detergente, óleo e vinagre, elas podem ser pulverizadas até escorrer. Já não dá para fazer isso com a cauda viçosa e a bordaleza. Vocês não podem pulverizar até escorrer. São dicas importantes. Essas caudas que vão o cobre, magnésio, o zinco e o cal virgem, não é possível vocês pulverizar até escorrer, tá bom, gente? Então presta bem atenção nesse pequeno ponto. Já a cauda de mamona e as outras, você ainda pode aplicar até escorrer, porque daí você aumenta o poder delas de conseguir repelir e matar essa praga, tá? Então vocês conseguem alongar a sua eficiência por mais vezes em relação à cobertura. Então você garante que está coberta. Então não tenham medo de utilizar. Outro ponto que eu quero esclarecer aqui, uma dica bem legal: todas essas caudas, essas receitas caseiras, para cada litro de volume de bomba, tem gente que tem bomba de 15 litros, tem bomba de 10 litros, tem bomba de 20 e aí vai. Então eu vou falar, para cada litro vocês podem colocar 1 ml de óleo de cozinha e 1 ml de detergente neutro. Óleo de cozinha vai ajudar o quê? A grudar. E o detergente vai ajudar a espalhar, tá bom? Então isso é bem legal. Então uma gruda, outra espalha. Então sempre que vocês usarem essas receitas caseiras, tirando a mistura de óleo, detergente e vinagre, que já tem o detergente e o óleo,
vocês vão adicionar na calda de mamona 1 ml por litro de óleo e 1 ml por litro de detergente. Ah, Érica, mas como que eu vou medir? Aí vocês podem até usar aqueles copinhos de xarope que tem umas marcaçãozinha ali. Se não me engano, dá para vocês verem 5 ml e 10 ml. Então daí vocês podem estar utilizando esses copinhos. Se a sua bomba é de 13 litros e vocês não conseguem quantificar, põe um pouquinho a mais de óleo e detergente e não vai fazer mal. Não precisa ser obrigatoriamente 1 ml de cada. O importante é ter um pouquinho para ajudar na hora de pulverizar, bater um pouco ali aquela calda e manter. Como eu falei que vocês podem pulverizar até escorrer, então um pouquinho ela vai ficar grudada e esparramar, entendeu? Então tem esse ponto também, que eu acho bem legal. Então eu agradeço vocês que ficaram até o final desse vídeo. Eu acho que eu consegui ajudar vocês. Tem várias caldas ainda que eu vou fazer outros vídeos para poder estar ensinando. Tem muito material, tem muita coisa boa, tem muitas receitas que vocês podem procurar na internet, porque eu acho que é interessantíssimo vocês terem essas alternativas. Só que é claro que aqui eu não vou só falar da receita, eu vou falar também de como você aplicar, melhor horário, como que é feito, a mistura, isso, aquilo, outro. Mas eu agradeço por vocês estarem aqui me assistindo, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês um pouquinho e aguarde o próximo vídeo. Muito obrigada e até mais. Ah, uma coisa, não se esqueça de inscrever no canal do YouTube, curtam a minha página no Facebook e no Instagram. E se você sempre curtir o Instagram e o Face, vocês sempre vão receber a notificação de postagem minhas. E lá no YouTube, se você se inscrever também, ali no sininho e no curtir, vocês vão receber a notificação de outros vídeos que eu colocar lá no YouTube, tá bom? Até mais e até um próximo vídeo que estiver pintando por aí. Tchau!